Alguns dias atrás acordei na minha cama, me virei e vi algo estranho do meu lado no travesseiro. Sabe quando você acorda de um sono bom e tudo ainda parece um sonho? Bom, minha primeira reação ao ver essa coisa do tipo foi: quê? Como que isso veio parar aqui? Tenho uma vaga lembrança de estar em uma cerimônia e receber um prêmio, mas parecia muito bizarro para ser verdade. Então eu peguei essa coisa e pensei: uau, não foi um sonho, aquilo foi real. Eles te nomearam o melhor jogador de futebol do mundo e você leva o troféu para a cama. Eu realmente tive que olhar bem para aquele troféu para perceber o que eu tinha conseguido. Na verdade, não, isso não é totalmente verdade. Para ser sincero, eu ainda não acredito totalmente. Deixa eu te explicar algo sobre os poloneses, e talvez você entenda. Antes da cerimônia, eu sabia que tinha tido um ótimo ano no Bayern de Munique. Sabia que talvez ganhasse o prêmio. Talvez até merecesse, mas na Polônia, nós temos esse complexo de inferioridade. Nunca tivemos nenhum jogador melhor do mundo. Quando você é criança, não tem um super craque para seguir. Os olheiros sempre dizem coisas do tipo: ele é bastante habilidoso para uma criança polonesa. Então temos esse sentimento de que ninguém é bom o suficiente, que nenhum de nós nunca vai chegar ao topo. Ninguém espera que uma criança polonesa se torne o melhor jogador do mundo. Essa expectativa não existe. Então, quando eu recebi aquele troféu, eu não pude acreditar. Eu sei que pessoas acham que isso é um clichê, mas minha vida realmente começou a passar em frente aos meus olhos. Pude ver meus primeiros passos com a bola, meus primeiros jogos em campos lamacentos e todas as pessoas que me ajudaram para chegar naquele ponto. Foi como um filme. O drama todo aconteceu em 3 atos. E eu quero dividir esse filme com você. Porque eu sei que há pelo menos uma criança neste momento na Polônia, ou em outro lugar onde não se ousa sonhar, que vai gostar disso. O filme é mais ou menos assim. O ato 1, a comunhão. Quando eu era criança, tive minha primeira comunhão na igreja local. Para aqueles que não conhecem a religião católica, é um dia realmente especial. Começa com uma missa na igreja e depois comemoramos com os nossos familiares. O problema é que eu tinha um jogo 3 horas depois da missa, e era realmente longe. Então, antes da celebração, meu pai, Krzysztof, teve uma pequena conversa com o padre. Era na minha cidade natal, Leszno, um pequeno vilarejo a 40 minutos de Varsóvia. Então meu pai conhecia todo mundo. E ele disse: olha, padre, a gente pode começar a missa 30 minutos mais cedo e talvez cortar os últimos 10 minutos? É que meu filho tem um jogo. Talvez isso soe um pouco maluco, mas o padre me conhecia tão bem que ele pensou por um momento e disse: claro, por que não? Nós sabemos o quanto ele ama futebol. Vamos ser rápidos. Então, assim que a comunhão acabou, eu fiz o sinal da cruz e meu pai e eu corremos para o carro e fomos embora. E sim, claro que ganhamos o jogo. Acho que essa história resume a minha infância e também resume meu pai. Quando comecei a jogar futebol, aos 5 anos, não havia times para crianças da minha idade em Leszno. Então, tive que jogar com as crianças 2 anos mais velhas. Era difícil, porque eu era muito tímido e magro, e 2 anos faziam diferença naquela idade. Por muitos anos eu também joguei em um time de Varsóvia, e tinha que viajar por 1 hora na ida e depois mais 1 hora na volta para chegar ao treino. Se eu não tivesse pais dispostos a me levar até lá, meu sonho no futebol talvez tivesse terminado antes mesmo de começar. Os 2 eram professores de educação física, e meu pai era o meu professor de educação física. Então, depois da escola, ele me levava para o treino, esperava por 2 horas, e depois me levava para casa. O clube não tinha vestiários, então, algumas vezes eu corria na chuva e voltava para o carro coberto de lama. E assim a gente voltava para casa naquela estrada escura, e chegava depois das 10 da noite. Sim, era uma viagem de 4 horas para o meu pai, só para eu treinar. Alguns outros pais achavam que ele era maluco, e achavam mesmo. Eu não tô brincando. Literalmente ouvi outros pais perguntar aos meus: por que vocês estão fazendo isso? Eles nunca disseram que era porque eles queriam que seu filho se tornasse profissional. Ao invés disso, eles diziam que era porque o Robert tinha um sonho e amava jogar futebol. Nunca era tipo: a gente tem que fazer isso pro Robert para que ele vire profissional, alcance o topo e a gente fique rico. Nunca. Eles nunca disseram isso. Sabe? Muitos pais colocam pressão em seus filhos para que eles tenham sucesso. Eu vi pais nas arquibancadas gritando com crianças de 10 anos. Isso não era uma boa motivação quando eu era pequeno. E ainda não é. Porque esses pais não sabem o que é ser um atleta. Eles não entendem que seu amor pelo futebol tem que vir do coração. Mesmo quando eu era jovem, já tinha gente que acreditava que eu era muito pequeno e magro. Haters, como dizem hoje em dia.
Mas meus pais me incentivaram a pensar por mim mesmo, a ignorar o que as outras pessoas estavam falando. Eles sempre me falavam uma coisa, e levou anos para que realmente entendesse o que eles queriam dizer. Eles diziam: Robert, acredite nos seus instintos. É um bom ensinamento a um atacante. Ou para qualquer pessoa, na verdade. Esse é o ato 2, a rejeição. Quando eu fiz 16 anos, meu pai faleceu depois de uma longa doença. Ainda acho muito duro descrever como foi difícil para mim. Quando você é um menino, há certas coisas que você só pode conversar com seu pai, coisas sobre crescer e se tornar um homem. Depois que ele morreu, eu queria conversar com ele sobre essas coisas. Houveram muitas vezes em que eu só queria que ele pudesse atender o telefone, mesmo que por apenas 10 minutos, mas eu não podia. Minha mãe tentou me ajudar o máximo que ela pôde. Eu tenho muito respeito por tudo que ela fez por mim. Ela teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Naquela época, eu estava jogando pelo time do Legia Varsóvia, o B. O Legia é um dos maiores clubes da Polônia. A gente estava na 3ª divisão. Cerca de um ano depois, em 2006, meu contrato estava perto de terminar. E o clube tinha que decidir se queria estender esse vínculo por mais um ano. Infelizmente, eu tinha acabado de sofrer uma contusão séria no joelho. E algumas pessoas no clube achavam que eu jamais voltaria a jogar da melhor forma. Foram tempos horríveis. E eu perguntei ao clube o que eles iam fazer. Eles nem se deram ao trabalho de mandar o treinador ou o diretor técnico me dar a notícia. Eles mandaram o secretário, que me disse que eles iriam me dispensar. Foi um dos piores dias da minha vida. Meu pai tinha falecido, agora minha carreira estava desmoronando. Depois de receber aquela notícia, voltei pro carro, onde a minha mãe estava esperando. Ela sabia que tinha algo errado. E aí eu não consegui evitar, comecei a chorar. Eu disse a ela o que tinha acontecido, e ela foi muito forte. Ela disse: tá bom, então agora a gente tem que trabalhar. Não adianta pensar no passado. Nós temos que fazer alguma coisa. Então entramos em contato com o Zenit Prushkov. Mesma divisão, clube muito menor. Eles quiseram me contratar alguns meses antes. E eu fiquei tipo, sem chance. Por que eu ia sair do Legia para ir pro Zenit? Mas agora, eu tava feliz porque eles ainda me queriam. E eu fui pra lá e comecei minha recuperação. Eu tava tão mal que nem conseguia correr direito. Uma das minhas pernas ficava pra trás, como se eu tivesse um bloco de cimento no meu tornozelo. Parecia cômico, tá ligado? Imagina se eu tivesse dado ouvido àqueles haters. Aquela lesão talvez tivesse me parado. Pense, os grandes talentos já estavam jogando por clubes como Bayern, Barcelona e Manchester United. Eu tava na 3ª divisão do futebol polonês, tentando lembrar como é que corria. Com certeza, eu aprendi muito com a incerteza e a tristeza. Tive que trabalhar muito a minha confiança, e eu precisei de muito tempo para voltar à forma. Mas quando eu consegui, comecei a fazer gol em todos os jogos. 4 anos depois, eu estava sendo bombardeado com ofertas para deixar o futebol polonês. Havia muitos rumores, muitas pessoas me dizendo o que fazer. Eu poderia ter ido a muitos lugares, mas me lembrei do que meus pais me falavam. Acredite nos seus instintos. No fundo, eu sempre soube para onde eu queria ir, e a Alemanha estava me chamando. Este é o ato 3, a aposta. Uma vez, eu fiz uma aposta com o Jürgen Klopp. Era 2010. Eu estava no Borussia Dortmund há poucos meses, e sabia Chase. O clima era chuvoso e cinza, e com o Klopp, a intensidade nos treinos era muito, mas muito alta. Eu estava desesperado para me destacar. Jürgen queria me desafiar. Então, nos primeiros meses, fizemos uma pequena aposta. Se eu marcasse 10 gols em um treino, ele me daria 50 euros. Se eu não marcasse, eu que daria os 50 euros para ele. Nas primeiras semanas, eu tive que pagá-lo quase todas as vezes. Ele ria. Depois de alguns meses, a situação acabou mudando. Ele que estava me dando todo o dinheiro. Então, o dia ele veio para mim e disse: olha, chega, tá bom, tá? Você já tá pronto agora. Mas na verdade eu ainda não tava. Jogos são muito diferentes de treinos. Passei a maior parte daquela temporada no banco de reservas. Eu joguei mais na segunda metade da temporada, mas como um camisa 10, atrás do atacante. Minha posição preferida era como um 9. Ainda assim, eu tenho que agradecer demais o Jürgen por aqueles 6 meses. Aprendi muito sobre como jogar com mais profundidade e sobre como se movimentar atrás do atacante. Quando a segunda temporada começou, eu ainda estava com dificuldades. Eu também sentia que o Jürgen queria algo mais de mim, mas eu não entendia exatamente o que era. Então, depois de uma derrota bem ruim para o Marseille na Champions League, acho que perdemos por 3-0, eu fui falar com ele. Eu disse: Jürgen, vamos lá, a gente tem que conversar. Me diz o que você espera de mim.
Eu não lembro exatamente tudo o que ele me disse, meu alemão ainda não estava afiado, mas pelas poucas palavras que eu sabia e pela linguagem corporal dele, a gente se entendeu e tivemos uma ótima conversa. 3 dias depois, fiz um hat-trick e dei uma assistência contra o Augsburg. Vencemos aquele jogo por 4-0. E aquele foi o meu ponto de virada. Era algo mental, algum tipo de bloqueio. E eu acho que tinha a ver com meu pai. Na época eu não pensei nisso, mas agora eu percebo que a minha conversa com o Jürgen foi como aquelas que eu queria ter tido com meu pai. Aquelas que eu não pude ter em muitos e muitos anos. Eu podia conversar com o Jürgen sobre qualquer coisa. Podia confiar nele. Ele é um homem de família e tem muita empatia pelo que acontece na sua vida particular. Ele não era apenas uma figura paterna para mim. Como técnico, ele também era um professor ruim. Mas eu digo isso de uma maneira positiva, da melhor maneira possível. Deixa eu explicar. Pense em quando você está na escola. De qual professor você mais lembra? Não do que facilitou sua vida e não esperava nada de você. Não. Você lembra do seu professor ruim, aquele que era rigoroso, que exigia coisas de você, que te pressionava e fazia de tudo para ter o seu melhor. Esse é o professor que te fez melhor, certo? E o Jürgen era exatamente assim. Ele não estava satisfeito em te deixar como aluno nota 8, tá ligado? Jürgen queria alunos nota 10. Ele não queria por ele queria era por você. Ele me ensinou demais. Quando cheguei ao Dortmund, eu queria fazer tudo rápido, passe forte, apenas um toque. Jürgen me ensinou a ser muito mais calmo, dar 2 toques ou mais se necessário. Era totalmente contra a minha natureza, mas logo eu estava marcando muito mais gols. Quando eu aprendi aquilo, ele me desafiou a ser mais rápido. Jürgen nunca esqueceu que primeiro éramos seres humanos. Os jogadores vinham depois. Eu lembro de uma vez que a gente estava no vestiário depois de um fim de semana. E você sabe, o clássico truque quando um jogador bebe e come bastante alho na manhã seguinte, para cortar aquele hálito de quem tomou muito álcool. Então o Jürgen entrou antes do treino e começou a farejar. Parecia um cão de caça. Ele finalmente disse: "Sinto o cheiro de algo. É alho?" Claro que ele sabia o que era. Ele também era jogador. E a gente sabia que ele sabia. Mas ele deixou a pergunta no ar e foi embora sem dizer nada. Todo mundo ficou quieto por um momento. Depois todo mundo se olhou e começou a rir. A lição: nunca tente enganar Jürgen Klopp. O homem é muito esperto. Claro, ele não foi o único que me ajudou a melhorar. Quando eu me transferi para o Bayern, aprendi muito com técnicos como o Heinz, o Guardiola, o Ancelotti e agora com o Hansi Flick. Jogar pelo Bayern, por si só, é uma experiência educacional, porque as exigências são tão altas e a cultura do clube é tão profissional que você é obrigado a aumentar seus padrões. E você faz isso. Ainda assim, eu não poderia ter jogado do jeito que joguei sem a ajuda daqueles que estão perto de mim, e da minha esposa, Ana, que foi a pessoa mais importante de todas. Nos conhecemos na faculdade, quando eu ainda jogava pelos Knicks. Ela estudava nutrição e eu educação física. Quando eu tinha 26 anos, começamos a ver como poderíamos usar o conhecimento dela para melhorar a minha dieta e a minha abordagem mental no jogo. Nós falávamos sobre todos os problemas. Novamente, eu percebi algo que gostaria de dizer a todos os jovens jogadores. Sempre que você se abre sobre os seus problemas, ao invés de enterrá-los dentro de você, eles instantaneamente se tornam mais fáceis de resolver. Aquele foi um grande passo no meu desenvolvimento como jogador e também como ser humano. Quando eu olho para tudo o que aconteceu na minha vida, quando esse filme passa na minha cabeça, eu percebo como eu fui sortudo. Você nunca ganha título sozinho. Todo troféu que já segurei ou levei para a cama comigo foi vencido por todos os colegas de time que me ajudaram a melhorar. Eu também incluiria meus amigos de infância, meus treinadores, a minha irmã, minha mãe, todos os meus jogos agora lá de cima, do melhor lugar. Foi ele quem colocou a bola nos meus pés e nunca me deixou esquecer por que eu jogo futebol. Não é por troféus, não é por dinheiro, não é pela glória. Não, eu jogo futebol porque eu amo futebol. Obrigado, pai. A cena final do filme que se passa na minha cabeça era exatamente essa, com meu pai. Essa é uma lembrança de antes de eu ter conquistado qualquer coisa. Antes de qualquer pessoa fora do nosso vilarejo saber meu nome. Antes de eu conquistar títulos ou fazer qualquer coisa. A lembrança não vai fazer sentido pra você, ou talvez faça. É de manhã cedo e meu pai está me levando para um jogo de futebol em algum outro lugar da Polônia. Estamos apenas conversando sobre futebol, escola ou não conversando nada. Estamos sentados juntos no carro e eu estou olhando pela janela, olhando para as árvores
me animando para outro jogo. O que eu vou fazer? Como vou marcar gols? Como tudo será? Só futebol. É isso. Essa é a lembrança. E essa é a melhor lembrança.